Leitura do livro do Eclesiástico. Tende piedade de nós, Senhor, Deus do mundo inteiro, e olhai. Mostrai-nos a luz do vosso amor. Infundi vosso temor em todos os povos que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós. Que eles vos reconheçam, como nós reconhecemos, que não há Deus além de vós, Senhor. Fazei novos milagres, renovai os prodígios. Reuni as tribos todas de Jacó e dai-lhes a herança como no tempo antigo. Tende piedade do povo, chamado pelo vosso nome, e de Israel, a quem tratastes como primogênito. Compadecei-vos de vossa cidade santa, de Jerusalém, lugar de vossa morada. Enchei Sião de vossa majestade e de vossa glória o templo. Dai testemunho daqueles que desde o início são vossas criaturas. Realizai o que os profetas em vosso nome disseram. Dai a recompensa àqueles que esperam em vós. Mostrai que os vossos profetas tinham razão. Escutai, Senhor, a oração dos vossos servos, pela benevolência que tendes para com o vosso povo. Conduzi-nos no caminho da justiça, e que o mundo inteiro reconheça que vós sois o Senhor, o Deus de todos os tempos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. Tende compaixão e olhai por nós, Senhor. Todos em pé. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: que quereis que eu vos faça? E eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda.
para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todo evangelho, mas esse evangelho que nós precisamos, ele é tão rico. Se a gente fosse falar, ia ficar a tarde inteira ainda falando sobre esse bendito evangelho. Uma coisa que é interessante notar aqui, quando Jesus responde, não sabeis o que estão pedindo, o verbo grego, odeian, quer dizer, vocês não estão enxergando as coisas com profundidade. O saber aqui não é uma tradução tão boa para entender o espírito desta resposta de Jesus. Aqueles discípulos estavam vendo as coisas de uma forma muito superficial. Estavam vendo as coisas de uma forma muito etérea. E a ponto, até mesmo o Senhor, eles estavam vendo Ele tal qual como Ele deveria ser enxergado. E quando não se enxerga com profundidade, não se conhece bem as coisas. Não se conhecendo, aqui existe aquela coisa do temor do desconhecido. E aqui que nós vamos entender por que os discípulos tinham medo de estar com Jesus. Engraçado, alguém que tem medo de Jesus? Eles aqui nesse evangelho claramente está dizendo, nós estávamos com medo. Por quê? Porque não estavam enxergando o Senhor com profundidade. Não estavam enxergando o Senhor como deveria ser enxergado. E às vezes, por causa dessa cegueira, as pessoas, elas correm atrás de determinados valores que não são valores. O Cristo tinha acabado de dizer que ia morrer. O Cristo estava acabando de dizer que ia ser imolado. E o que é que os discípulos estavam preocupados? Poder, honra. Chegam a pedir, me deixa ficar um do lado, outro do outro, no seu trono. Onde foi que Cristo foi coroado? Na cruz. Esse é o trono do Senhor. É onde Ele se doa totalmente. É onde Ele se entrega totalmente. E quem é que estava do lado direito e do lado esquerdo? Será que era esse o lugar que os discípulos estavam querendo? Será que era esse o lugar que eles estavam almejando? Mas era esse o lugar em que Cristo ia ser declarado rei. É engraçado que quando Jesus fala da sua morte, Ele utiliza num caminho de subida. Subida a Jerusalém. Isso é uma subida geográfica mesmo. Eles estavam perto do lago de Betfagé, eles estavam subindo para Jerusalém. Só que o verbo que utiliza aqui também no grego quer dizer uma subida existencial. Não é só uma subida geográfica. Jesus entendia a morte dele, entendia a queda dele, entendia a doação dele como redenção, como elevação não de si, mas elevação de nós, elevação desta igreja que nós percebemos aqui, uma igreja dividida, de poder e tudo mais, diferente da nossa de hoje? Não. Mas o que importa nessa história toda é que Cristo elege essa igreja até por causa dos seus defeitos. E por ela, Ele vai fazer com que ela suba na sua descida. Que mentalidades diferentes. Os discípulos querendo subir a todo e qualquer preço, se tornando pessoas insensíveis até ao que o Cristo estava falando, eu vou morrer. Enquanto Jesus estava querendo descer para que os outros subissem, para que os outros se elevassem. Estamos tendo nós um olhar também superficial sobre a realidade criada ou sobre a realidade do Criador? Será que nós também não estamos querendo nos soerguer acima de tudo, acima de todos? Não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu preciso ter destaque. Um destaque aqui, sucesso aqui, entendendo em tantas áreas da nossa vida. Nós não admitimos muitas vezes que alguma coisa na nossa vida não esteja de acordo com o que a gente quer. E muitas vezes podemos meter os pés pelas mãos ao tentar atingir determinados objetivos.
Cristo está aqui para tentar purificar esse nosso modo de enxergar as coisas. Saímos da superficialidade, muitas vezes, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e mergulhar mais em Cristo, para enxergar as coisas de uma forma positiva, até mesmo a cruz. Cristo enxergava o seu sofrimento não como algo negativo, mas como algo de subida, como algo de elevação, como algo de salvação. Em Cristo, até os nossos sofrimentos podem ser de grande valia para o nosso crescimento e para o crescimento das pessoas. Até as nossas dores, até as nossas dificuldades, quando as enxergamos com profundidade, percebemos aqui a mão de Deus, que está permitindo que determinadas coisas aconteçam para que nós soergamos. Não é verdade mesmo que alguns sofrimentos nos faz crescer? Nos faz sermos pessoas melhores? Nos comportamos mais elegantes depois de alguns sofrimentos? Porque paramos de ficar brigando por bobeira. Paramos de ficar entrando em atrito com coisinhas. Nossa, quantas vezes eu peguei pessoas que estavam vitimadas até do câncer e falava: puxa, padre, como eu aprendi com essa doença? Não é que a gente está desejando sofrimentos, não é esse, mas sofrimentos vêm, a gente desejando ou não, eles vêm. O que precisamos fazer é enxergá-los com um olhar de profundidade. E para isso existe a Eucaristia. Para que nós tenhamos a certeza que esse olhar já está sendo colocado em nós. O olhar do Cristo já está sendo colocado dentro de nós. Porque na Eucaristia nós temos acesso ao seu corpo, ao seu sangue, à sua alma e à sua divindade. Portanto, podemos, através de Cristo, enxergar as coisas com a devida sabedoria, para que possamos sofrer menos até em algumas realidades. Quando se olha aos olhos de Cristo, se confia mais em Deus. Quando se tem a mentalidade do Senhor, não importa o que esteja enfrentando, se sofre menos, porque fique menos ansioso. E por que fica menos ansioso? Porque sabe que Deus está no controle de tudo. Não importa o que seja esse tudo. Então que nesta Eucaristia você possa pedir isso para Deus. Senhor, me dê um olhar profundo. Me dê um olhar que penetre as essências, que não se perca nesse mundo de aparências. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.